Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barquinhos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando Jesus está iniciando o seu ministério de pregação, de anúncio do reino de Deus, ele está passando as margens do mar da Galileia, né? Que não era um mar, vamos dizer assim, né? Um lago, né? Chamado Genezaré também. E está passando na margem daquele lago e uma multidão está seguindo Jesus. Essa multidão, o próprio texto disse que essa multidão, ela estava apertando Jesus. Se você olhar no versículo 1 aí, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus estava sendo pressionado. Tem uma outra versão que diz que Jesus estava sendo comprimido pela multidão. As pessoas estavam apertando Jesus, ao redor dele havia muita gente, por um motivo especial, que nós não encontramos muitas pessoas hoje por esse motivo apertando Jesus, ou seja, indo atrás de Jesus. Eles apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Algo maravilhoso, para ouvir aquilo que Deus tinha para elas através da palavra de Deus, porque Jesus estava anunciando o reino de Deus, estava pregando a palavra de Deus, e havia uma sede nos corações de ouvir a palavra de Deus. Irmão, de ouvir aquilo que Deus tinha para falar com elas. E as pessoas sabiam que quando Jesus abria a boca, saía a palavra do céu. Quando Jesus abria a boca, saía a virtude do céu. Quando Jesus começava a falar, saía palavras novas, novidade de vida, coisas extraordinárias que o homem não tinha ouvido ainda. Saíam palavras de sabedorias eterna, não humana. Quando Jesus abria sua boca, ele falava coisas novas, anunciava coisas novas e criava coisas novas. E as pessoas, elas se reuniam, apertavam Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus está caminhando. E nesse momento ele está à margem desse lago de Genezaré. E esse local era um local de pesca, onde Pedro, Tiago e João eram pescadores, faziam parte daquele lugar, com certeza moravam ali próximo, e ali eles tinham a vida cotidiana deles de pescador. Eles viviam da pesca, eles sobreviviam da pesca. Essa era a profissão de Pedro, Tiago e João. E quando Jesus está passando, sendo comprimido pela multidão, ele encontra os três ali à margem do rio lavando as suas redes. Eles estavam lavando, limpando as redes no próprio rio, porque eles haviam pescado a noite toda. E como nós lemos no texto, declarado pela boca do próprio Pedro, que eles não apanharam nada. A noite toda, passaram toda a noite pescando, com todas as técnicas que ele tinha, conhecimento do rio, conhecimento do local, conhecimento como pescador, mas ele não tinha pego nada. Então eles estavam ali naquele momento de finalização, de decepção, de desistindo, desanimando, lavando as redes, para ir embora para sua casa. E Jesus passa bem nessa hora, irmão. Ele passa bem nessa hora, com a multidão seguindo ele, apertando ele. A Bíblia diz que Jesus ele entra num barco. E o texto diz, o verso 3 diz que entrando num dos barcos, percebe que tem mais de um,
e entrando num dos barcos que era de Simão Pedro. Existe um motivo aqui especial. Por que Jesus entrou no barco de Pedro e não entrou no barco de João? Ou de Tiago? Ou em qualquer outra embarcação que estava ali? Porque Jesus tinha uma obra na vida de Pedro, irmão. Assim como Jesus um dia entrou na minha vida e na sua vida, porque Ele tinha uma obra em nossa vida. E o barco aqui, eu quero que você entenda que esse barco é a vida. Sou eu, é você, somos nós, é a nossa vida, porque o barco era a vida de Pedro. Ele dependia daquilo, a vida dele era aquilo. Possivelmente 12 horas do dia ele estava no barco, pescando para manter a sua família. Aquele era o lugar da sua sobrevivência. E Jesus entrou ali, entrou na sua vida, entrou no seu barco. Interessante que Jesus não entrou no barco de outro, entrou no barco de Pedro. E Pedro estava lavando as redes, desistindo daquele dia, daquela noite, porque ele ficou frustrado, porque não tinha pego nada. Mas a Bíblia diz aqui no verso 5 que entrando num dos barcos, o que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E ele começa a pregar a multidão. E a palavra de Jesus ressoava dali do barco e alcançava as multidões que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus. Mas Jesus entra no barco de Pedro, pede para que esse barco seja afastado da terra. Tem algum significado? Porque o barco na terra não faz sentido. Agora, Jesus afasta o barco da terra e começa a pregar a palavra. E as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus que sai da boca de Jesus, de dentro do barco de Pedro. Jesus fez do barco de Pedro, da vida de Pedro, uma plataforma, um púlpito. Ele fez um altar, uma plataforma para o anúncio do reino de Deus. O dia que Jesus entrou na sua vida, entrou na minha vida, Ele fez da nossa vida uma plataforma, um púlpito. Ele fez um altar para o anúncio do reino de Deus, para a pregação do Evangelho, das palavras de Deus. O dia que Ele entrou no nosso barco, Ele fez uma obra gloriosa, porque Ele começou a pregar a palavra dEle através das nossas vidas. Então Jesus, no verso 5, Ele fala assim: e quando acabou de falar, olha esses detalhes, irmão, e quando acabou de falar, disse a Simão, especificamente, o verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Eles tinham acabado de lavar as redes para guardar. Jesus prega do barco de Pedro. Quando Ele termina de pregar, quando Ele termina de ensinar, quando Ele termina de alimentar as pessoas espiritualmente, então Ele chama Pedro, especificamente: ô Pedro, faz o seguinte, coloca o barco no rio novamente, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Pedro diz no verso 5, e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. São detalhes preciosos nessa palavra. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Jesus, eu estou frustrado. Jesus, eu estou decepcionado. Jesus, eu estou desanimado. Foi uma noite onde eu não consegui nada. Eu estava dentro do meu trabalho, eu estava num local do meu trabalho, onde eu domino o meu trabalho, onde eu tenho toda a perspicácia no meu trabalho, eu conheço o que eu faço, eu sei o que eu faço, mas não veio peixe. Eu não consegui pescar nada. Então é o seguinte, eu estou frustrado, eu estou voltando para casa derrotado, porque eu não consegui nada. Havendo trabalhado, havendo pescado toda noite, havendo insistido toda noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede. Irmão, se existe uma coisa crucial com relação à nossa vida com Deus, é a questão da obediência. Se existe uma coisa relevante na questão de eu e você recebermos as bênçãos e vitórias de Deus, é a obediência. Quando Pedro ouve as palavras de Jesus, que para ele, em primeira mão, era um religioso, era mais um rabi que estava ali, mais um mestre ensinando multidões, porque isso era comum em Israel. É claro que com Jesus a coisa era diferente. Mas Pedro poderia dizer assim: não, eu conheço de pesca, você quer falar para me voltar lá? Que havia todo um trabalho, voltar de novo, insistir de novo, lançar a rede de novo, depois de todo aquele trabalho e de nada. Mas Jesus disse para ele, e a Bíblia diz que Pedro, mesmo questionando, falando: nada apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? Então Pedro vai
porque Jesus mandou. Pedro simplesmente obedece, pega o barco, pega as redes e volta para o mar. Quando ele lança as redes, a Bíblia diz que ele colheu uma grande quantidade de peixes, mas foi tão grande que começou a romper as redes, que começou a rasgar as redes. E aí a coisa foi tão forte que quando Pedro começou a puxar as redes, o barco começou a afundar. Não cabia mais peixe no barco e começou a afundar o barco. Então Pedro fez sinal para os outros seus companheiros, amigos que estavam adiante, à distância, para que viessem. Talvez Tiago e João, ou talvez outros pescadores que estavam ali. Então eles vieram. E a Bíblia diz que os 2 barcos se encheram e quase iam a pique. Sabe, irmão, muitas vezes pela nossa força, muitas vezes pelo nosso empenho só, muitas vezes até pela nossa dedicação nós não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós nos decepcionamos quando nós não colhemos o fruto daquilo que nós plantamos, ou quando nós almejamos uma coisa e insistimos naquilo, trabalhamos por aquilo e não alcançamos êxito. Mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, nos mandando voltar no lugar da frustração, nos mandando voltar no lugar da derrota, nos mandando voltar no lugar onde nós não conseguimos, no lugar onde nós caímos, no lugar onde nós desistimos, no lugar onde nós fraquejamos. Quando nós ouvimos a voz de Jesus nos mandar voltar lá e nós voltamos por causa da voz dele, as coisas mudam. Quando nós voltamos porque Ele mandou, as coisas mudam. E mudou tão extraordinariamente porque primeiro Pedro se permitiu e deixou que Jesus fizesse do barco dele um lugar para a ministração do reino de Deus. Será que nós, querido, temos permitido que a nossa vida seja essa plataforma de anúncio do reino de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Muita gente está buscando milagre, mas não se dispõe a ser uma plataforma do anúncio do reino. As pessoas querem colher redes cheias de peixes, mas elas não querem ser a plataforma do anúncio do reino, por onde a palavra de Deus vai tocar as multidões. Primeiro Jesus ensina, você percebe? Primeiro Jesus vai e ele ensina, depois ele manifesta o milagre. A ordem é essa. Você quer ver alguns exemplos na Bíblia? Jesus entra na sinagoga, tinha um homem com a mão mirrada, não tinha? Uma vez? Está na Bíblia. E aí, as pessoas estavam ali adorando a Deus na sinagoga. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Não foi para fazer milagre. Ele entrou para ensinar a palavra. E quando ele começa a ensinar a palavra, ele percebe o homem que está ali com a mão atrofiada. E então ele olha para o homem e diz, vem para o meio. O homem vem para o meio e Jesus diz a ele, estende a mão. Quando ele estende a mão, a sua mão se torna sã como a outra. Mas Jesus entrou naquele lugar para ensinar. Uma outra ocasião, Jesus entra na sinagoga com o mesmo intuito, para ensinar. E havia uma mulher encurvada, 18 anos, presa por Satanás, por um espírito de enfermidade. Uma mulher já idosa. Ela andava encurvada, estava presa. Por alguma situação na sua vida, ela estava ali presa, dentro da igreja. Então Jesus repreende, expulsa o espírito de enfermidade que atuava sobre a vida daquela mulher. E no mesmo momento a mulher se coloca de pé e começa a olhar para cima. Ela é livre das cadeias espirituais que há 18 anos aprendia. Você percebe, querido, que as coisas de Deus acontecem debaixo do padrão de Deus, não é dos homens. Mas as coisas de Deus, elas acontecem debaixo do propósito de Deus. Jesus entrou no barco, pregou às multidões, ensinou às multidões, e após o seu ensino, Jesus manda Pedro voltar no lugar da frustração. Mas Jesus voltar lá de novo, naquele lugar, não consegui nada, mas porque o Senhor está mandando. Eu confio na tua palavra, eu confio na tua ordem, eu confio na tua direção, eu confio na tua palavra. Então eles foram, irmão, e as redes romperam, começaram a romper por causa da quantidade enorme de peixes. E foi tão grande o milagre que eles não conseguiram suportar. Porque as coisas de Deus, irmãos, são com grandeza. Quando Deus coloca a mão e faz, Ele faz mesmo. E sobeja. Lembra da multidão que comeu os pães e peixes? E sobraram 12 cestos cheios? Porque tudo que Deus faz, Ele faz com abundância. Sobeja, porque Deus é um Deus de prosperidade. É um Deus de abundância. A palavra de Deus diz que Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e tenha a vida com abundância. É com abundância, com felicidade, com prosperidade.
Quando a gente fala prosperidade, irmão, muitas pessoas já pensam em dinheiro. O dinheiro é um fator que está dentro da prosperidade. A prosperidade envolve toda a nossa vida. Uma vida feliz, uma vida abundante em Deus. Você percebe que Jesus fala isso dentro do capítulo 10 de João, quando ele está falando que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é o bom pastor, ele é um mercenário. Quando ele vê o lobo vindo, ele deixa as ovelhas e foge. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Eu vim para que você tenha a vida e a tenha com abundância. Pedro ficou admirado porque ele nunca tinha feito uma pesca daquela. Ele nunca tinha pegado tanto peixe como ele pegou naquele dia debaixo da ordem de Jesus. Debaixo da obediência da palavra de Deus. Pedro disse, mas porque mandas lançarei a rede. As redes se romperam, então os demais amigos vieram, 2 barcos se encheram e os barcos quase iam a pique. Quase afundavam. Então eles vêm de volta para a margem do rio. E acontece algo com Pedro, quero que você acompanhe comigo no texto. Versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Como se não bastasse o barco de Pedro quase afundando com tanto peixe, até o barco dos seus companheiros também. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Quando Pedro cede o barco dele para Jesus ensinar, quando Pedro permite que Jesus entre no seu barco, ele poderia não permitir, mas ele permite. Ele ouve junto com a multidão o ensinamento de Jesus. Quando Jesus manda ele ir de volta ao mar onde ele se frustrou, por um momento ele questiona. Por um momento há uma dúvida nele. Porque a dúvida ela é gerada justamente por causa da frustração. Não, eu já fui, não deu certo, não tem como acontecer isso de novo. Mas então ele vai e acontece o que aconteceu, o milagre aconteceu por causa da obediência. Quando ele volta com outro barco, Pedro declara para Jesus. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, o verso 8, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Simão, naquela hora, irmão, reconheceu que era pecador. Por que muitos milagres nós temos visto, muitas pessoas confessando, não tem mudança de vida? Porque primeiro não se permite ser uma plataforma para o anúncio do reino. Primeiro não se obedece à voz de Jesus, mandando voltar atrás no lugar da frustração, para que Deus possa honrar lá no lugar da frustração. Irmão, é no mesmo lugar que você perdeu, é no mesmo lugar que você se sentiu derrotado, no mesmo lugar que você se sentiu desanimado, desamparado, é nesse lugar que Deus vai honrar você, é nesse lugar que Deus vai levantar você, é nesse lugar que Deus vai abençoar você, é nesse lugar que Deus vai fazer um milagre. Aleluia! Foi naquele lugar que Deus mostrou para Pedro que existe uma diferença para aqueles que obedecem à voz de Jesus, que existe uma diferença para aqueles que ouvem a voz do Mestre. Agora Pedro, quando volta, irmão, com o barco cheio, eu creio que rente a água, porque estava quase afundando. Quando ele olha para Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, diz a Bíblia. Ele se humilha diante dos pés de Jesus, literalmente, ele se rende, ele se abaixa e se prostra. E ele fala, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Em outras palavras, eu não mereço o que o Senhor está fazendo para mim. Eu não mereço que o Senhor faça isso por mim. Eu sou um homem mau. Eu sou um homem que vive no pecado. Eu sou um homem maldito, condenado, pecador. Eu não mereço o que o Senhor está fazendo por mim. Ele reconhece, irmão, o seu pecado. Ele reconhece a sua natureza caída diante de Jesus, se prostrando diante dele. Você percebe que Jesus não aponta o dedo para ele, diz, Pedro, você xinga, você é mentiroso, você trai a sua mulher, você faz coisa errada, Pedro. Você é falso,
Pedro, você faz isso, você faz aquilo. Jesus não diz isso. Pedro prova o milagre vindo das mãos do Senhor naquele dia e por ele mesmo reconhece que só Deus pode fazer aquilo. Ele se rende aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Irmão, como é difícil ouvir isso hoje. Como é difícil ver as pessoas reconhecerem que são pecadoras. Como é difícil as pessoas reconhecerem que elas têm pecado, que elas têm falha. Como é difícil você ver um arrependimento verdadeiro. Você percebe aqui, você percebe nesse texto tão maravilhoso as fases. Jesus entrando no barco, pregando, ensinando, depois Jesus mandando Pedro voltar, Pedro indo, voltando, e aí Pedro reconhecendo por si só que ele não merecia aquilo, porque ele não era digno de Jesus. E olha só que interessante o verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, o verso 10, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando Pedro disse: eu sou pecador, ausenta-te de mim, sou pecador, Jesus disse para Simão: não temas. Você é pecador? Tudo bem, mas não temas. De agora em diante serás pescador de homens. Irmão, Jesus não está perguntando, Jesus não está informando, Jesus está afirmando, Jesus está assegurando, Jesus está confirmando. Jesus está dizendo assim: de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante você vai ser diferente. De agora em diante a sua vida vai ser diferente. De agora em diante a sua vida vai mudar. De agora em diante você vai começar a ver os milagres de Deus. Serás pescador de homens. Não tema, a partir de hoje você vai pescar homens, você vai anunciar a palavra de Deus. Foi Jesus que aplicou a sentença sobre ele. E a Bíblia diz que eles, pegando os barcos, eles colocaram sobre a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Como num dia qualquer, Pedro está pescando com seus amigos, fazia parte da vida dele. Como um dia qualquer. Estou trabalhando, eu vou trabalhar, saio para trabalhar à noite, 18, 19 horas, ou de repente 10 horas da noite, 22 horas, vai pescar, vamos pescar. Vai armar rede, vai lançar rede, ou vai pescar com uma vara, vai pescar. Como uma noite qualquer, de repente amanhece, uma manhã frustrada porque nada deu certo, né? O choro dura uma noite, não é? Mas a alegria ela vem ao amanhecer, nós cremos nisso. E aí toda uma noite frustrada, toda uma noite de ira, toda uma noite de tristeza muitas vezes, ou ira ou tristeza, os sentimentos se misturam, porque ira porque não consegue, tristeza por sentimento de derrota, e de repente quando chega de manhã aparece um homem do nada, e nós estamos lá desistindo, lavando as redes, desanimado e frustrado, querendo voltar para casa logo, decepcionado com tudo que aconteceu, porque eu não consegui nada. E aí de repente Jesus entra no meio do caminho, irmão. Jesus aparece no meio dessa história, entra no barco dele e muda a história dele de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Eu quero que você compreenda nessa noite, querido, que Jesus entrou no barco da nossa vida um dia. Ele entrou no barco da nossa casa um dia. E no barco que Jesus está, por mais que venham tempestades, problemas, adversidades, lutas, provas, enfermidades, perseguições, no barco que Jesus está, mesmo que se levante tempestade, temporal de vento, mesmo que o mar fique revolto, no barco que Jesus está, irmão, a vitória está. O barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não perde. O barco que Jesus está, querido, ele pode passar pela adversidade que passar. Ele está sustentado porque Jesus está lá.
Amém? Jesus está no barco das nossas vidas, Ele entrou na nossa vida para que a minha vida e a sua vida se tornasse uma plataforma do anúncio do reino. Não se esqueça disso. Não foi por acaso que Jesus encontrou você frustrado, talvez em um dia da sua vida, desanimado, caído, entristecido, talvez pensando fazer coisas erradas, ou talvez desistindo da vida. Jesus encontrou você na hora da frustração, na hora do desalento, desencanto. Jesus chegou bem naquela hora e entrou no seu barco e disse assim: ó, faz o seguinte, afasta um pouquinho da terra aí, afasta um pouquinho aqui para dentro da água, vamos tirar a vida da terra, vamos tirar a vida do contato da terra, vamos fazer a sua vida se tornar uma vida espiritual, porque as águas falam de algo espiritual. Tira o barco da terra, tira a vida da terra. A terra fala de pecado, a terra fala de limitação, fala de coisas fracas. Vamos trazer o barco para dentro da água. A água é viva, a água fala de vida, fala do rio da vida, fala do Espírito de Deus. Põe um barco aqui na água e daqui em diante eu vou conduzir você. Daqui em diante eu vou começar a anunciar o reino de Deus pela sua vida. E quer saber mais? Olha, eu vou fazer um milagre através da sua vida. Olha o que eu vou fazer através da sua vida, usando o seu próprio barco. Usando a sua própria vida, quando você pensou que não deu certo, que não daria certo, que você não conseguiria, que você não chegaria lá. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu sei que Jesus, Ele quer fazer um milagre através das nossas vidas. Preste atenção, um milagre, irmão. Jesus entrou no barco de Pedro. Não me pergunte a razão por que de Pedro. Por que não foi de Tiago e João? Porque Jesus tinha uma obra na vida de todos, mas naquele dia Ele entrou na vida do Pedro, do barco do Pedro. E através da vida do Pedro, Ele tocou a vida de Tiago, João, Zebedeu e todos os outros que estavam ali. E toda uma multidão que estava ali. Porque tudo que Deus faz em nossa vida não é só para as nossas vidas. É para que aquilo que Deus faz em nós também possa tocar a vida dos outros. E as pessoas possam crer que Deus é real e que Deus é fiel e que Deus faz milagres sim, quando eu e você permitimos que a nossa vida se torne um lugar por onde o Evangelho é pregado, por onde Jesus pode ministrar às multidões, por onde Jesus pode pregar a sua palavra, por onde Jesus tem liberdade de se assentar, tomar posse do lugar e de ministrar o reino de Deus. Quero que você reflita nessa noite, querido, se o teu barco de fato tem sido um lugar onde Jesus tem se assentado e tem podido ministrar a sua palavra para as multidões. E o barco, eu quero que você entenda como a sua própria vida. Como a sua própria vida, como um todo. Sua própria vida. Como um testemunho de fé. Como uma vida de cristão genuíno, verdadeiro. Como um pai verdadeiro, como um filho verdadeiro, como um marido verdadeiro, uma esposa verdadeira, como um filho de Deus genuíno, como um servo de Deus genuíno. Nesse barco onde Jesus se assenta com liberdade para pregar às multidões, para anunciar aos cativos, aos perdidos, aos caídos, a palavra do reino de Deus. Percebe que Jesus entra no barco de Pedro e não fica por isso só. Porque quando Jesus entra em nossa vida e toma posse da nossa vida, as coisas de Deus começam a acontecer. É porque Jesus disse assim: Pedro, vai, lança de novo a rede. E Pedro, mesmo questionando por causa toda a noite, pensando de novo e o cansaço, porque tu mandas, eu vou. Porque tu mandas, eu vou. Sabe quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo? O diabo disse: tu és o filho de Deus, mande que essas pedras aí se tornem pão. A Bíblia diz que Jesus estava há 40 dias no deserto, não tinha comido nada, estava com fome. Mas Jesus disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. De toda a direção que Deus dá para o homem. Para o homem que é temente, para a mulher que é temente, que obedece a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e que põe em prática a palavra de Deus. E que esse milagre possa acontecer nas nossas vidas. Amém? Que esse milagre, querido, de abundância possa acontecer em nossas vidas. Mas existe uma coisa, e aqui de fato eu quero acabar. Existe uma coisa. Quando Pedro volta, ele cai aos pés de Jesus e diz: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Tudo que Jesus fez
foi com prazer de abençoá-lo. Mas no final de tudo isso, um sentimento foi gerado no coração de Pedro. Uma verdade foi exposta pelos seus lábios. Senhor, eu sou um homem pecador. Ninguém precisou falar para ele, ninguém precisou mostrar para ele, ninguém precisou julgar ele, apontar ele. Ele falou assim, eu sou um homem pecador. Jesus disse, não temas. Não temas, com relação a isso, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. Sabe o que Jesus está falando? De agora em diante, a sua história será mudada. De agora em diante, a sua vida é transformada. De agora em diante, você sai de uma vida de pecador, de perdido, de condenado ao inferno e passa a ter uma vida de servo, de discípulo, de filho de Deus, de um homem que anuncia o reino de Deus, que faz a diferença, que tem a vida diferente, uma vida que manifesta milagres, uma vida que manifesta a glória de Deus. Não temas, porque de agora em diante serás diferente, de agora em diante você fará a diferença. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que eles pegaram os barcos, eles lançaram os barcos na terra e deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmão, isso aqui não pode ficar fora. Isso aqui não pode ficar fora. Sabe por quê? Porque até Jesus entrar na vida, até Jesus mandar a pessoa voltar lá acertar, até a pessoa voltar e acertar, resolver a frustração e voltar, e até reconhecer que é pecador, tudo isso, glória a Deus, aleluia, aconteceu tudo isso e que bênção. Mas o próximo passo, após Jesus dizer assim, ó, serás pescador de homens. O próximo passo é deixar tudo e seguir Jesus. E aqui que está a grande questão. Porque tem muita gente que vai e passa por todos esses processos, abre o coração, Jesus entra, começa a pregar o reino de Deus, muda a vida, aí a pessoa reconhece que é pecador, Deus faz um milagre. Mas quando Jesus, querido, diz, ó, a partir de agora serás um pescador de homens, acontece algo com a nossa geração. As pessoas não deixam tudo para seguir Jesus. Pedro, Tiago e João lançaram as redes e o barco na terra e deixaram para trás e seguiram Jesus literalmente. Saiu caminhando junto com Jesus na mesma hora. Na mesma hora. Aí depois você vai ler a vida de Pedro nos evangelhos, irmão, pode ler. Com quem que Jesus começou a igreja? Para quem que Jesus se revelou? Ou para quem que Deus revelou Jesus? Para Pedro. Que nós, querido, possamos entender que a nossa vida é essa plataforma para a pregação do reino de Deus. Jesus já entrou no seu barco, irmão. Vai ter dia que tem tempestade, não tem? Aí naquele dia da tempestade eles estavam indo para um outro lugar. Jesus disse, passamos para outra margem. E foi embora, Jesus dormiu na popa do barco. E ó, o vento, ó, tempestade, o vento se levantou. Os discípulos ficaram apavorados. Pedro, irmão, até Pedro, que era o mais experiente deles na pesca, ou no controle talvez do leme, talvez das velas, do barco, o mais experiente. Até Pedro ficou desesperado e foi a Jesus. Senhor, socorre-nos, não importa que perecemos. O Senhor vai deixar nós morrer, Jesus? Vai ficar por isso mesmo? Jesus se levanta calmamente, irmão, repreende os ventos e manda o mar se calar. A tempestade se aquietou, veio grande bonança sobre eles. E aí Jesus disse, por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé ainda? Sabe, irmão, Jesus está no nosso barco, eu sei, vem tempestade, vem problema. Mas eu e você não podemos ficar olhando para essas coisas e tirar o foco. Nós temos que olhar para Ele, Ele está lá. Amém? Ele está nas nossas vidas, temos que olhar para Ele. Muitas vezes a gente dá ênfase para os raios, para os trovões que estão gritando, para as ondas, para a chuva, para os ventos. Esquecemos que Jesus está ali. E deixamos de usar a nossa autoridade que Deus nos deu, a nossa fé. A nossa fé. E muitas vezes clamamos a Deus, Senhor, Senhor. Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho com o povo. O faraó vinha atrás, aquele desespero. Eles começam a clamar a Deus. E Deus diz, Moisés, por que você clama a mim? Toca no mar. O mar vai se abrir, toca no mar. Então Moisés toca no mar e as águas se abrem. E eles passam o mar em seco. Por quê, querido? Porque muitas vezes Deus requer de mim e de você uma fé. A nossa fé.
Muitas vezes nós estamos clamando a Deus, ao invés de agir diante da circunstância, a gente está clamando diante de Deus. Não é hora de clamar diante de Deus, é hora de enfrentar as circunstâncias pela fé, que Deus nos dará a vitória, porque Ele já nos deu a autoridade, a unção e a capacidade para vivermos em triunfo na Sua presença. Problemas, irmão, nós não estamos isentos, mas há uma certeza de que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós possamos entender que nossa vida, o nosso barco é um barco para a pregação do Reino de Deus. A nossa vida é a plataforma por onde o Reino de Deus irá expandir. Amém? Louvado seja Deus. Pedro reconheceu que era um homem pecador. E por causa do seu reconhecimento final, depois de tudo que ele passou com Jesus, depois de provar o milagre, de saber que só Deus poderia fazer aquilo, depois de provar aquela abundância na sua vida, ele teve a vida mudada porque ele se dispôs a seguir Jesus. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos no nome de Jesus, com base naquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu não sei se você, talvez, passou por frustração, ou está vivendo alguma frustração, ou vivendo algum momento de tristeza na sua alma, na sua vida. Talvez você não alcançou algo, mas você ouviu essa palavra nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo ministrou-lhe você. Jesus está dizendo para você nessa noite, para você voltar lá. Eu não sei onde que é, irmão. Você sabe, para você voltar lá, naquele lugar, aonde você foi desonrado, aonde você foi humilhado, aonde você se sentiu frustrado, que Deus vai honrar a sua vida naquele lugar. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço nessa noite, ó Deus, que a Tua palavra que foi ministrada pelo Espírito Santo seja confirmada na vida do Teu filho, da Tua filha nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, quando ela voltar lá, quando ele voltar lá naquele lugar, Pai, assim como fizeste na vida de Pedro, assim como fizeste na vida daqueles homens, ó Pai, transformou a tristeza em alegria, transformou a derrota em vitória, assim como naquele dia transformou, ó Deus, aquele momento, ó Deus, de fraqueza, aquele momento, ó Pai, de escassez em abundância. Assim se cumpra a Tua palavra sobre a vida da Tua igreja nessa noite. Ó Deus, a Tua palavra não voltará vazia, mas ela produzirá o fruto para o qual ela foi enviada. Em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, ó Pai, que a Tua obra seja feita na vida de cada um de nós, a Tua igreja, pois Te adoramos na beleza da Tua santidade. Confirma o Teu milagre sobre o nosso barco nessa noite. Confirma o Teu milagre sobre a nossa casa nessa noite. Confirma o Teu milagre sobre as nossas famílias nessa noite. Confirma o Teu milagre sobre cada coração, Pai. Que as enfermidades caiam por terra, que a saúde venha sobre a família. Ó Deus, que a vitória venha, ó Deus, sobre o Teu filho. Ó Deus, que a resposta da oração venha do Senhor, Pai, e seja confirmada, ó Deus, o Teu favor sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a família, sobre o casamento, ó Deus, sobre todas as áreas da vida do Teu povo. É isso que nós oramos, Pai, crendo certos da vitória na Tua presença. Em nome do Senhor.